Boa noite, gente, pessoal que tá chegando agora. Essa live vai ficar gravada e eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, que eu ativei ele agora. Vou começar a colocar os vídeos das lives lá. Então vamos começar, né, gente? As pessoas vão entrando. Primeiramente, boa noite a todos. Tá? Quero agradecer vocês por estarem acompanhando aí essas minhas publicações. Tem interagido bastante. Tá? Novamente, essa live vai ficar gravada no YouTube. Quem quiser assistir, quem não puder assistir tudo, tá? Para quem gostar, encaminhar para os amigos, tá bom? Então, assim, na verdade, hoje eu vou começar a falar de alimentação, que é um assunto meio senso comum, né, de todo mundo. Todo mundo tem uma opinião em relação à alimentação, mais ou menos sabe, eu já sei mais ou menos o que é uma alimentação saudável. Então, é como uma medicina, né? Médico, todo mundo tem um pouquinho. Então, a alimentação está sendo igual, né? Todo mundo tem uma opinião. Só mais comer legume, comer mais verdura, comer mais fruta, essa é uma alimentação mais saudável. Agora está na moda do low carb, né? Tirando radicalmente tudo quanto é oferta de carboidrato da alimentação. Enfim, isso é um assunto mega controverso. Então, antes de mais nada, eu quero tentar contextualizar, né, o porquê que eu estou falando de alimentação, né? Para quem não sabe, eu sou cardiologista, minha formação é em cardio, tá? Fiz especialização em cardiologia, depois fiz especialização em ergometria e reabilitação, então indo mais para a área do esporte. E eu sempre senti a demanda, né, para atender melhor o paciente, de procurar saber mais em relação à alimentação, mais em relação ao exercício. Então, eu me especializei também em medicina do esporte e fiz nutrologia, tá? Que eu acho que a alimentação, o exercício e as doenças cardiovasculares têm tudo a ver. Então, para a gente tentar atender os pacientes de uma melhor forma, então eu acho que a gente tentar ver de uma forma mais completa, não só presença ou ausência de doenças, mas em relação aos hábitos de vida, interferem totalmente nesse risco cardiovascular, né, e na qualidade de vida, tá? Então, eu trouxe aqui uma tabela que eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar minha tela. Não sei se vocês conseguem ver. Em relação, saiu na última diretriz de hipertensão. Então, o impacto das mudanças, né, dos hábitos, o impacto da redução da pressão arterial. Tá? Então, você vê que o controle de peso tem efeito na redução da pressão, o padrão alimentar, né, o jeito que você se alimenta, aumentando a quantidade de frutas, vegetais, diminuindo um pouco o teor de gordura, diminuindo a quantidade de sal, dando um bom aporte de potássio, também tem impacto na pressão arterial, a atividade física também, tá? E a redução da ingesta de álcool. Então, você vê que vários hábitos nossos de vida impactam diretamente, né, no controle da pressão, seja você hipertenso ou não, tá? Então, a alimentação então, tem tudo a ver com cardiologia, né, tem tudo a ver com exercício, então são todos envolvidos nos nossos hábitos, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês quais são nossas fases, né? Antes da gente começar a falar propriamente dito da alimentação, vamos falar das nossas fases de mudança dos nossos hábitos, tá? Na verdade, são 6 fases. Eu acredito que vocês que estão assistindo já passaram dessa primeira fase, que é a pré-contemplação, que é a negação, que de fato qualquer mudança nos seus hábitos vai interferir na sua vida, na sua qualidade de vida, enfim, na prevenção de doenças, na promoção de saúde. Então, essa primeira fase, eu acredito que ninguém que esteja aqui assistindo esteja nela. Tá? A segunda fase vem uma fase de contemplação, que você reconhece que algumas mudanças nos seus hábitos vão ter impacto, vão ter benefícios na sua vida, na sua qualidade de vida, na sua saúde.
né? Então, eu acredito que a maioria esteja já partindo dessa fase, tá? De uma fase de contemplação que reconhece os benefícios, seja ele na alimentação, seja ele na atividade física, ou na qualidade do seu sono, na redução do seu estresse, enfim, em vários setores, né, que compõem nossa qualidade de vida, como eu falei na última live da semana passada. Tá? Então, essa segunda fase seria uma fase de você reconhecer, não, realmente, eu melhorar minha alimentação, eu fazer exercício, eu melhorar a qualidade do meu sono, vai impactar, né, vai trazer benefícios para a minha vida, para a minha saúde. A terceira fase seria uma preparação, a fase de preparação, que é aquela que você começa a buscar ajuda, ou se planejar. Eu tenho que começar a fazer exercício. A primeira fase dessa preparação é você se matricular na academia, né? Tô pagando. Então, você já reconhece que aquilo é importante para você, já se inscreveu, mas ainda não teve atitude, tá? Mas já partiu, já saiu já reconhece e já começou uma ação. Ou então, o meu marido, minha esposa, o meu amigo, geralmente é um amigo do trabalho, começou a fazer essa alimentação, vou começar também. Então, você já começa a se planejar, buscar essa ajuda. Geralmente, nesse primeiro momento, você geralmente não procura um médico, não procura um nutricionista, não procura um educador físico. Então, você já começa, vou começar a dar uma caminhada, começa a escolher melhor, não, vou comer mais uns legumes, vou tentar diminuir um pouco a quantidade que eu como. Então, você já começa a se preparar, se planejar para essa mudança. E aí vem a quarta fase. Deixa eu só carregar aqui que tá um pouquinho lento. E aí vem a quarta fase, que é você começar a colocar, né, o seu pensamento em prática. Tá? Então, de fato, eu vou começar a dar uma caminhada todo dia, umas 3 vezes por semana. Vou começar a melhorar meus hábitos, vou diminuir, vou cortar aqui essa besteira que eu como durante a semana, vou parar. Então você começa a colocar em prática aquilo que você estava planejando, seja com indicação ou seja com essa orientação do seu amigo. Você começa a seguir uma dieta ou um exercício que o seu amigo está fazendo. A quinta fase seria a fase de manutenção, né? Que geralmente isso dura em torno de 1 ano, que você começou, você realmente mudou aquela sua ação e você vai persistir por ela durante 1 ano para, de fato, você mudar a sua rotina. Vamos começar com a rotina do meu sono. Vou começar a dormir mais cedo, ter hora para dormir, ter hora para acordar. Então você começa a criar aquela rotina. E a consistência daquela rotina vai fazer que você, depois de 1 ano, você cria aquele hábito, né? Que aí já seria a fase de finalização, que depois daquele hábito que você criado, você já não consegue se imaginar na possibilidade de você não fazer mais aquilo. Então aquilo já foi incorporado na sua rotina. Então essas são as 6 fases dessas mudanças dos hábitos. Não é fácil, você vê que são fases gradativas. Você bota aí 1 ano, você pensar hoje, vou mudar uma ação hoje, para daqui a 1 ano eu de fato incorporar isso como um hábito. Isso aí é meio desesperador, né? As pessoas não querem pensar a longo prazo, querem pensar agora aqui no imediato. Então é muito difícil você imaginar uma mudança, permanecer naquela mudança para, de fato, depois da consistência dessa mudança, você assumir aquilo como um hábito, como uma rotina nova, ser incorporado e não se vê mais sem fazer aquela determinada situação, seja no sono, seja na sua alimentação, seja na atividade física, seja na diminuição do estresse no trabalho. Não quero mais, não vou bater mais de frente com aquela pessoa, que isso me tira da minha zona de conforto. Então você começa a se programar, não reagir mais. E aí você não se vê mais depois de um determinado tempo, deixa aquela pessoa falar, não é mais importante, então tudo que ela fala não me leva mais, não me altera, não me atinge. Então isso é um hábito que a gente vai criando progressivamente, tá? Não é um hábito que a gente cria de uma hora para outra. Tá? Então essa seria as fases da gente implementar essa modificação gradual dos hábitos. Hoje a gente está falando da alimentação, semana passada a gente falou em relação ao sono, tá? Então hoje focando na alimentação. Então a primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai pensar na alimentação, quem é essa pessoa, né? Quem é esse indivíduo
e qual é o objetivo desse indivíduo. Porque quem é esse indivíduo e o objetivo dele fazem toda a diferença na condução da sua alimentação. Primeiro, saber quem é esse indivíduo, eu saber qual é o gasto energético total desse indivíduo diariamente. Porque uma coisa é eu seguir uma dieta, fazer uma dieta especificamente para você. Se eu seguir aquela dieta, né, se a minha irmã, meu marido seguir aquela dieta que foi projetada para mim, com o meu gasto energético total, ele não vai estar se aproximando do objetivo dele ou dela, vai estar se aproximando do meu objetivo, não do dela. Então, assim, isso faz total diferença na obtenção dos seus resultados. Então, não adianta a gente seguir orientações, cálculos em relação à alimentação do outro, porque o nosso gasto energético é totalmente individualizado, né? E por que o nosso gasto energético é totalmente individualizado? Porque esse gasto energético total a gente divide ele de 3 formas, tá? A principal é a nossa taxa metabólica basal, que corresponde a 60% a 75%. Então, por isso que a gente não pode transportar para o outro o cálculo da nossa taxa metabólica basal, porque ela primordialmente é baseada na nossa massa muscular, né? Então, o que rege aí a nossa taxa metabólica basal, se é maior, mais baixa ou mais alta, em relação à nossa massa muscular. Então, eu com 55 quilos não vou ter a mesma taxa metabólica basal, por exemplo, que meu marido que tem 75 quilos, 80 quilos. Então, o meu gasto energético vai ser totalmente diferente do gasto energético dele. Então, já de antemão, o meu plano alimentar não pode ser o mesmo dele, tá? Um segundo fator que interfere no nosso gasto energético total é o efeito térmico dos alimentos, tá? Isso corresponde em torno de 10%. E aí, os momentos que a gente se alimenta fazem total diferença nesse progredir desse efeito térmico dos alimentos. O que é esse efeito térmico dos alimentos? É a energia que o nosso organismo gasta para processar esses nutrientes, absorver esses nutrientes e até eliminar alguns que não são necessários. Então, o nosso organismo, para a gente absorver, a gente também gasta energia. E o terceiro fator que as pessoas acham que é o principal, mas que você vê aí, que é correspondente só a 15% a 30%, é o fator de atividade. O quão ativo você é. Isso aí entra em relação à sua atividade física, né? O que você faz de atividade física e seu comportamento ao longo do dia, né? Se você vai lá, faz seu exercício, fiz um treino que eu gastei 350 calorias, mas depois ao longo do dia todo eu trabalho no meu escritório, que eu fico sentado o dia todo. Então você vai ter um fator atividade determinado, né? Porque você só faz aquele exercício, mas a parte do dia todo você fica num comportamento sedentário. Uma segunda pessoa também tem o mesmo gasto energético do treino, 350 calorias, mas ela é aquela pessoa que fica para lá e para cá, né? Que atua em campo, ou um propagandista que vai visitar vários endereços, ou um carteiro que fica entregando carta, ou a gente no hospital que fica para lá e para cá, anda para lá e para cá, sobe, vai ver um paciente no andar, desce, vai ver em outro, fica rodando ali. Então, o nosso gasto energético é totalmente influenciado em relação à atividade física, não só o que a gente faz de exercício, mas na nossa rotina durante o dia, tá? Se eu fico no escritório sentada o dia todo, tem um gasto energético bem menor do que aquela pessoa que fica ali para lá e para cá, o trabalho dela é mais ativo. Então, por isso que eu falo para muitos pacientes que, mesmo fazendo exercício, fala: se você fica muito tempo no escritório, na hora do almoço, né, vai descer para agora que está voltando as atividades mais normais, né, as pessoas estão saindo de novo para almoçar, vai descer? Desce de escada. Vai subir? Sobe de escada. Se for um calor permitir, não for uma distância um andar tão alto, né? Então vamos utilizar mais escada, vamos tentar mudar esse comportamento sedentário para a gente fazer o quê? Aumentar nosso gasto energético total. Tá? Então eu já sei quem é esse indivíduo, qual é o objetivo dele. Né? Ele quer emagrecer? Geralmente quer emagrecer e ganhar massa? Não, quero ganhar massa, tá? Com baixo peso. Então quem é esse indivíduo
de acordo com esse gasto energético total. Então é ali que a gente vai atuar, sabendo quem é esse indivíduo e qual é esse gasto energético dele. Tá? Então, partindo disso, vou botar aqui outro. Então, a gente parte disso. Então, qual é a função da alimentação frente a esse indivíduo? É a gente avaliar, pensando nas pessoas que treinam, que também tem muita gente aqui que treina, que está entrando, qual é o tipo de treino que ele faz e qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo dele com esse treinamento? E aí, qual é a função da alimentação nesse contexto? É eu saber, eu me alimentar adequadamente, para eu conseguir treinar bem, para depois de eu treinar, eu conseguir ter uma boa recuperação, principalmente para as próximas sessões de exercício, e para eu me adaptar. O que seria essa adaptação? Seria as alterações crônicas que a gente tanto quer com o exercício, né? Com a regularidade do exercício. Então, a função da alimentação, pensando nas pessoas que querem obtenção de performance para treino, seja performance para diminuir o percentual de gordura, para aumentar a massa muscular, a gente precisa saber qual é o tipo de treino, quais são os objetivos, e a gente tem que alimentar, nutrir essas pessoas para poder treinar bem, ter uma boa recuperação, e com essa boa recuperação fazer as adaptações que a gente tanto quer com o exercício. Vocês estão entendendo, gente? Tá escutando bem? Tá tudo... As imagens estão aparecendo direitinho? Vocês ficam calados aí, parece que eu tô falando sozinha. Tá? Então, os nutricionistas que estiverem aí podem se pronunciar. Então, para mim, pode começar a me bater os nutricionistas. Tem 3 pilares principais da alimentação, tá? O primeiro é o fracionamento, tá? A gente vai lá, faz o cálculo de qual é o seu gasto energético total, quanto você precisa se alimentar de acordo com o seu objetivo. Tá? Se for para reduzir peso, a gente geralmente faz um déficit calórico. Se for para melhorar a massa muscular, a gente tenta manter ou aumentar um pouquinho esse volume energético. Então, o principal é fracionamento, que é muito diferente de frequência. Tá? Quando a gente fala de fracionamento, as pessoas já pensam, não, tem que comer de 3 em 3 horas. Tá, de 3 em 3 horas. Só que... O que ela comia antes? Tá, eu tomava meu café da manhã, almoçava e jantava. Então agora fui lá na médica, na nutricionista, ela mandou eu comer de 3 em 3 horas. Eu escutei alguém me falando que eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Então eu continuo comendo as mesmas coisas que eu estava comendo e adiciono mais 2 refeições. Uma refeição antes do almoço e uma refeição ali no lanche da tarde. Então eu aumentei minha frequência, eu estou comendo de 3 em 3 horas. O que vai acontecer comigo? Eu vou engordar. Porque eu já mantive o que eu já estava acostumada a comer e aumentei a minha frequência. Então, você aumentou o seu aporte calórico ao longo do dia. Então, como consequência, você vai engordar. Mas eu estou comendo de 3 em 3 horas, como me falou, mas eu estou engordando, lógico. Né? Então, você aumentou essa necessidade, esse aporte calórico, você, consequentemente, vai engordar. O fracionamento que eu falo é você pegar quanto você precisa de nutrientes, tá? De alimentação, de energia, de caloria naquele dia e fracionar isso ao longo do dia. Tá? Esse fracionamento, principalmente das proteínas, aumenta a nossa absorção. Eu acho que diminui, né? Na minha opinião, diminui as possibilidades de compulsão quando a gente chega em casa, aquela fome incontrolável. Durante o dia eu consigo manter bem a minha dieta, mas chega à noite eu saio devorando tudo. Será que você fez o seu aporte calórico adequado aí dividiu bem ao longo do dia para não chegar em casa desfomeado? Essa compulsão por doce. Então eu acho que esse fracionamento é interessante nesse sentido, principalmente essas pessoas que chegam em casa devorando tudo. Provavelmente elas passaram o dia todo sem comer nada ou comendo muito menos do que elas necessitavam. E aí chega à noite com essa fome absurda, incontrolável,
e comem tudo que está na frente. Janta, depois está beliscando alguma coisa, enfim, então não ficam saciadas. Eu acho que esse fracionamento aumenta a nossa saciedade. Tá. Um segundo pilar é o tempo, o time dos alimentos, principalmente para as pessoas que treinam. Eu acho que faz toda a diferença no seu resultado o momento que você vai comer o alimento, tá? Então, assim, a gente sabe que o aumento da síntese proteica é maior logo depois do treino e se perdura por 48 horas. Mas o principal momento de absorção de proteína para síntese proteica é logo no início, logo após o término do seu exercício. Então a gente chama aquela janela anabólica. No pós-exercício imediato, tem estudo mostrando que aumenta de 100 a 150% acima da sua taxa basal de síntese proteica. Então é aquele momento ótimo daquela sua proteína que está fracionada ao longo do dia, de você dar aquele aporte, né, logo após o treino. Então eu também sou a favor de você sair lá do seu treino com o seu shakezinho de whey protein, principalmente se você não for se alimentar logo em seguida, vai para casa, vai logo comer. Se você vai passar em vários lugares depois, enfim, acaba sempre atrasando essa alimentação. Então eu acho que o tempo também faz toda a diferença. Um segundo tempo de alimento que é importante para quem pratica exercícios, ainda mais o de endurance, os exercícios mais prolongados, é o suporte de carboidrato. Tá? Hoje está na moda todo mundo treinar low carb, treino de alta intensidade com low carb não é minha prática, tá? Porque o nosso glicogênio muscular faz toda a diferença em relação à performance, tá? Então tem um momento ideal para você dar o carboidrato para essa pessoa, para ela otimizar o seu glicogênio muscular, tá? Então antes do treino se recomenda de 1 a 5 gramas por quilo de peso de carboidrato. A gente geralmente usa um carboidrato com índice glicêmico um pouco maior, para a gente poder perdurar um pouco mais essa absorção da glicose e transformação em glicogênio muscular, para dar esse substrato energético. E após o exercício, geralmente nas primeiras 4 horas do treino, principalmente esses treinos mais longos, a gente faz uma dose maior, tá? Para manter, fazer essa reposição nesse músculo que está ávido para um glicogênio que já está totalmente depletado de glicogênio muscular. Então a gente faz esse aporte maior, tá? de carboidrato. Tá? Então o fracionamento é importante, o tempo que a gente vai dar esse nutriente também é importante. E o terceiro, que eu acho que a maioria peca nisso, é a consistência. Tá? A consistência é quanto tempo você vai conseguir se manter com aquele padrão alimentar para de fato você ter os seus benefícios, seus objetivos atingidos. Tá? Todo mundo hoje em dia quer o resultado para ontem. Tá? Todo mundo que começa uma alimentação, geralmente começa uma alimentação muito restritiva, então isso compromete muito a consistência, porque você não consegue se manter muito tempo naquela dieta restritiva, tá? Então você quebra aí a consistência de cara e desestimula, você fica menos tempo naquela rotina, você não cria uma nova rotina e acaba que a sua dieta vai por água abaixo, porque você não consegue se manter muito tempo naquela restrição absurda. Tá? Então, eu trouxe aqui deixa eu ver. Eu não coloquei aqui pra vocês. Eu tinha posto, acabou que não foi o nosso grande desafio. Na verdade, eu digo nosso, porque eu acredito numa equipe multidisciplinar para tratar tanto as pessoas que são fisicamente ativas, quanto os sedentários que querem começar a modificar seu estilo de vida. Eu acredito que um acompanhamento tem que ser multidisciplinar,
tá? Tanto o médico, quanto o educador físico, quanto o nutricionista são primordiais para a gente conseguir ir aos poucos, gradativamente, modificando esse estilo de vida, tá? Seja ele para melhorar a performance, seja ele para emagrecimento, seja ele para introduzir novos hábitos, tá? O nosso organismo, ele adora uma rotina, né? Então ele vai se adaptando a cada novo processo que a gente faz, tá? Se a gente se mantiver naquela dieta restritiva, naquele jejum intermitente, sempre com aquela monotonia alimentar, nosso organismo vai se adaptar a isso. Da mesma forma, se a gente mantiver a mesma rotina de treino, nosso organismo também vai se adaptar a isso. Então, o que vai acontecer? Vai cair nosso rendimento, né, em relação ao exercício físico, a gente não vai conseguir melhorar a nossa performance quanto a gente esperava. Em relação à alimentação, a gente vai diminuir, vai parar de conseguir os objetivos que a gente estava traçando, tá? Então, eu acredito por isso nesse acompanhamento multidisciplinar e progressivo, tá? Então, primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar rotinas que sejam mais próximas do ideal, tá? E sem mudar muito a sua realidade atual. Enfim, eu digo para meus pacientes, tá bom, então vamos, em relação à alimentação, e isso meus nutricionistas me ajudam pra caramba, tá? Tá a Luciana e o Luiz aqui acompanhando, enfim, eles me ajudam bastante em relação a isso. Então, o que a gente faz? Tá? Vamos ver primeiro como é que é seu padrão alimentar. Tá? O que você gosta e o que você não gosta. Não adianta eu botar pra você, eles botarem pra você uma coisa que você não gosta. Você vai conseguir ali fazer no máximo 1 semana, 2 semanas, depois acabou. Você não vai conseguir manter aquele padrão, aquela rotina, tá? Então, que não combina com você, não é a sua realidade, não é seu gosto, então você vai parar. Então, vamos tentar ver qual é seu gosto, como é que é a sua rotina alimentar hoje. Primeiro, vamos diminuir, vamos ver qual é a sua real necessidade calórica naquele dia, né, nos dias, e a gente faz isso ao longo da semana. Enfim, vamos ver qual é o seu gasto energético total necessário, né, durante aquela semana. Vamos, então, primeiro, botar você naquela quantidade energética que você precisa, tá? Então, primeiro passo, tá? Então, beleza, consegui. Tá? Então a gente vai depois, aos poucos, ir modificando gradativamente, sabe? Então se eu tô conseguindo seguir essa dieta, essa minha rotina alimentar tá indo bem, tô conseguindo diminuir o que eu queria, enfim, a maioria das pessoas quer o emagrecimento, tô conseguindo progressivamente diminuir meu percentual de gordura, enfim. Tá, então vamos começar a modificar alguma coisa? Vamos tentar ir modulando esse seu paladar, né? Vamos substituir, vamos começar as pequenas substituições para a gente ir aos poucos, progressivamente, e moldando essa sua rotina e otimizando essa sua rotina. Então, porque eu acredito que existem planejamentos e, assim, planejamentos com objetivo próximos, tá? A gente nunca chega na nossa meta final, vamos começando com objetivos menores, né? Até a gente chegar no nosso objetivo final. E esses objetivos, essas etapas, elas precisam ser acompanhadas, medidas, avaliadas e assim reprogramadas, tá? Então, por exemplo, eu consegui, minha meta inicial era perder 2, 3 quilos, mas vamos tentar manter essa massa muscular. Conseguiu isso? Vamos então aumentar mais um pouquinho essa meta, né? Então, nisso o nutricionista trabalha bastante comigo pra gente ir moldando. Então não adianta você pegar uma dieta, ficar aí 1, 2, 3 meses com a mesma dieta. Primeiro, aquele seu objetivo inicial foi cumprido? Segundo, você está conseguindo seguir aquela orientação que foi passada? Então não adianta eu prescrever uma coisa, ou o nutricionista prescrever uma dieta para você e a gente não acompanhar os resultados, tá? Isso desestimula, diminui a sua consistência e aí os seus objetivos não são alcançados, tá? A mesma coisa com o treino. O educador físico lá passou o seu treino, isso eu falo pra caramba para meus pacientes no consultório.
Tá, o educador físico foi lá, passou seu treino, tá? Quem não tem a possibilidade de trabalhar com o personal. Não adianta você ficar com aquela sua série 1, 2, 3 meses, que daqui a 3 meses ele vai mudar minha série. Pô, na primeira semana você ficou dolorido, na segunda mais ou menos, na terceira em diante já não estava sentindo mais nada. Ou seja, aquele seu treino, você não estava aproveitando, não estava otimizando o seu treino da melhor forma que poderia ser. A mesma coisa em relação à corrida. Ah, ele me passou aquela planilha, estou seguindo há 3 meses aquela planilha. Você provavelmente não está seguindo, você não está progredindo, melhorando seu condicionamento da forma que deveria ser, porque seu corpo se adaptou àquele estímulo, seja ele o estímulo da musculação, seja ele o estímulo aeróbico e também o estímulo alimentar. Então a gente tem que sempre ir acompanhando, por isso que eu acompanho os pacientes de perto, para a gente saber se de fato está melhorando. Tá? Em relação à taxa metabólica basal, a gente tem uma forma, na verdade a gente geralmente tem 3 fórmulas de avaliar, tá? 3 formas de avaliar essa taxa metabólica basal, que é isso que vai diferir totalmente em relação ao seu plano alimentar, a sua quantidade de calorias que você precisa diariamente. Então, existem 3 formas. Uma é a fórmula de Harris-Benedict que a gente usa, que tem muito erro, tá? Uma segunda forma é a bioimpedância, que também tem seus erros, tá? Não são precisas. E nisso, se você botar a diferença aí de 50, vou botar baixa, tá? De 50 a 100 quilocalorias por dia de diferença a mais que você esteja consumindo, isso aí 100 calorias a mais por dia, numa semana dá 700 calorias a mais. Se você botar 100 por dia, num mês dá 3.000 calorias a mais que você está ingerindo. Então, como é que você calcula essa sua quantidade de calorias necessária por dia? É totalmente influenciado dessa forma que você calcula o seu gasto energético. Tá? Então, se você calcular pela fórmula, você vai ter erro. Se você calcular pela bioimpedância, você também tem possibilidade de ter erro. E aí você vai se aproximar mais ou menos do seu objetivo de acordo com a quantidade de erro que é, né? O percentual de erro. E a forma mais fidedigna é a calorimetria indireta, tá? Ainda está começando a se difundir mais a prática, né, de realização dessa calorimetria indireta. É um exame fácil, rápido, em torno de 40 minutos, sem muito esforço. Você bota uma máscara com avaliação dos seus gases, fica lá em repouso e aí a gente vê qual é o seu gasto metabólico basal ou de repouso de acordo com a quantidade de tempo que você ficou em jejum. Então assim a gente consegue avaliar mais precisamente essa tua quantidade de caloria que você gasta só para se manter em repouso, tá? Realmente, Lu, é o padrão ouro. Então, o Wallace entrou, não sei se ele tá aqui, que ele lançou a polêmica, o Wallace é educador físico, que ele não acredita em balanço energético negativo para redução do peso, para emagrecimento. E eu acho que um dos grandes erros, porque ele não acredita, eu acho que é esse, tá? Pelo cálculo errado, equivocado da taxa metabólica basal. E aí, se você calcular a taxa metabólica basal, seu plano alimentar está totalmente, pode estar totalmente em desacordo com a sua realidade energética diária. Tá? Então, um dos motivos para a gente não ter um gasto, uns resultados bons para todo mundo por conta disso, né? Porque o cálculo pode ser melhor para mim e ser totalmente diferente da sua realidade. Então, aí vai interferir totalmente no seu resultado. Tá aí uma outra forma da gente avaliar seu metabolismo, seu gasto energético, é através do teste cardiopulmonar, tá? Através do teste cardiopulmonar, que é o teste ergométrico com avaliação dos gases, a gente consegue ver exatamente qual é o seu gasto energético de acordo com as diferentes intensidades do seu exercício. Isso é bom para suplementação, isso é bom para a gente ver qual a intensidade do exercício que você está fazendo, que você consome mais carboidrato, que você consome mais gordura, né? E eu falo para os meus pacientes que eu acho que o grande sentido da gente saber
qual é a sua faixa melhor de queima de gordura, suas intensidades de treino, não é nem para alta performance, tá? Eu digo para aquelas pessoas que querem sair do sedentarismo, que começam a dar a caminhada, será que essa caminhada está sendo efetiva para você aumentar sua frequência cardíaca a ponto de você começar a estressar seu coração e ter as adaptações agudas e crônicas com o exercício, e aí que todo mundo quer aumentar seu gasto calórico? E muitas vezes não. Se a gente vê na praia o pessoal passeando, literalmente ele pode estar só passeando, vai estar melhorando sua saúde mental, vai estar melhorando sua vitamina D, que vai estar exposta ao sol, mas talvez seu condicionamento não esteja sofrendo nenhuma alteração por conta disso. Então a gente, através da ecospirometria, a gente consegue, além de descartar, isso já seria outro assunto, descartar a doença cardiovascular, né, ou então detectar precocemente, a gente consegue ver a intensidade do treino, e aí para mim o grande valor seria nessas pessoas. Pô, já que você vai fazer um treino, hoje é um treino recreativo, pô, então vamos fazer um recreativo que você aumente um pouquinho mais esse teu gasto energético, para você efetivamente começar a ter os benefícios do exercício com aquela prática, tá? Então, em relação à alimentação é isso, fracionamento, o tempo dos alimentos, né? O tempo ótimo para a otimização dos ganhos, né, principalmente das proteínas, dos carboidratos para síntese proteica e para reposição do glicogênio muscular, e a consistência, que é aí que vai determinar totalmente seus objetivos, igual mostrei lá no início, que vai fazer você permanecer com aquela mudança dos seus hábitos, tá? Então é essa consistência. Em relação ao seu cálculo em si, o tipo de dieta, na verdade tem vários tipos de dieta, várias estratégias alimentares que não são universais, tá? O jejum intermitente pode ser bom para você, que você se adapta bem à sua rotina. Eu peguei uma vez, atendi um paciente que era piloto, então ele ficava 12 horas viajando, no aeroporto não tinha nada, talvez a estratégia do jejum intermitente para ele seja interessante, porque lá não teria nada, não pode levar nada, e lá no aeroporto não tem nada mais saudável para ele poder se alimentar. Então a estratégia de jejum intermitente talvez para ele seja interessante. Mas se você permanecer sempre com esse jejum intermitente, seu corpo vai se adaptar. Então o benefício que você tinha inicialmente pode ser que posteriormente você não consiga. Tá? Em relação, primeiro, à qualidade dos alimentos também, isso é muito importante. Não só saber o que comer, nem a quantidade que comer, vamos ver as qualidades, né? Então, eu sempre acho que é melhor a gente descascar mais do que abrir, né? Então, a gente tentar reduzir ao máximo os industrializados estão aí para facilitar a nossa vida. Sei que muitas vezes é difícil você descascar alguma fruta para levar, ou enfim, ou ficar carregando. Comida também é difícil, ainda mais com esse calor, quem fica na rua, não é fácil, tá? Não estou colocando aqui que é só falta de vontade, mas eu acho que é uma organização, né, e um planejamento, e assim você consegue ir aos poucos ir modificando e escolhendo melhor seu padrão alimentar, para de fato você conseguir mudar seus hábitos e conseguir os seus resultados. Você tem que ter um acompanhamento. Eu acho que é primordial ter um acompanhamento com a nutricionista, tá? A sua dieta não é a mesma do que a dieta do seu vizinho, do seu amigo, do seu irmão, tá? E dieta não é uma coisa que vai ser igual para todo mundo, tá? Uma coisa que é boa para mim não necessariamente vai ter uma boa resposta para você, porque mais do que da gente ser o que a gente come, a gente é o que o nosso corpo faz com o que a gente come, tá? Fato é que você vê pessoas que estão muito acima do peso nem comem tanto, e outras que comem pra caramba e são magérrimas. Então não é só o que a gente come, não é tão simples assim, não é só o que a gente come, é também o que o nosso corpo faz com o que a gente come. Isso interfere totalmente, né, nos nossos resultados. Então esse acompanhamento é importante, porque uma coisa que você tentou não deu certo,
Vamos lá, vamos mudar a estratégia, né? Então a gente vai mudando a estratégia até conseguindo aos poucos os objetivos que vocês querem, tá? Então esse acompanhamento da pessoa especializada, não adianta você olhar uma dieta no Google porque pode ser que não funcione para você, né? Que você está burlando, você pode estar seguindo direitinho, mas não necessariamente aquilo é o mais adequado para você, né? Aquilo que vai te trazer o resultado, tá? Então, em relação à alimentação é isso. Então, a alimentação. O que é alimentação? Qual é a função da alimentação? É nos nutrir, tá? A absorção dos alimentos é lenta, é progressiva, tá? Diferente da suplementação. A suplementação, ela não interfere no... Fui ler a pergunta e me esqueci. A suplementação, ela não substitui nossa alimentação, tá? Ela complementa a nossa alimentação, então ela não substitui, tá? E aí a suplementação, pensando na parte do esporte, vou mostrar para vocês aqui o que tem de evidência científica para melhora, né, de performance, de massa muscular, tá? Eu trouxe aqui 4 suplementos que são os que estão mais comprovados que realmente tem efeito ergogênico, que é melhora de performance. Primeiro eu trouxe a creatina, tá? A creatina é comprovadamente que ela ajuda, auxilia no aumento da sua massa muscular e da força, tá? Antigamente era mais preconizada a fase de saturação e depois a fase de manutenção. Hoje se sabe que a fase de manutenção também é efetiva, né? Você tomar aí de 3 a 5 gramas por dia de creatina é efetivo e ela não substitui sua alimentação, tá? Você vai manter seu plano alimentar, o treino para você ter o estímulo muscular, e a creatina sim pode te ajudar, tá? Nesse aumento de ganho muscular. Lembrando para as mulheres que geralmente ficam muito preocupadas com o peso, ela faz aumentar, né? Aumenta essa massa muscular às custas de aumento de água também, de retenção de água nos músculos. Gente, um segundo, porque tá chovendo, eu tô me incomodando aqui, porque eu acho que minha roupa tá no varal. Um segundinho. Pronto, realmente estava. Tirei. Então, não consegui, gente. Foi mais forte que eu. Começando a chover pra caramba e as roupas estavam todas lá fora. Então, a creatina, de fato, ela ajuda, auxilia nesse aumento de massa muscular. Então, quem está seguindo a dieta direitinho, fazendo treino com intensidade, não está conseguindo ganhar massa muscular, creatina é uma boa opção para te auxiliar nesse aumento aí de massa muscular. O segundo suplemento que eu trouxe é a cafeína, que muita gente já faz uso. E tem muita gente que é dependente da cafeína, se sente dependente da cafeína, não só para treinar, mas pro dia. Tem gente que não acorda, não sai de casa sem tomar seu café. Realmente a cafeína aumenta a disposição, diminui sua percepção de dor, diminui a fadiga do treino. Pode ser usada, tá? A dose é de 3 a 6 miligramas por quilo. Geralmente 1 hora antes do treino, tá? Cuidados tem que ser tomados, porque é hipertenso, histórico de arritmia, ela é um energético, é como se fosse um energético. Ela estimula seu sistema nervoso simpático e realmente pode dar arritmia, então tem que ser usada gradativamente. A gente nunca começa, joga os 6 miligramas, a gente vai aumentando aos poucos, você vai vendo a percepção de cada um. E cuidado tem que ser na hora de ser administrado à noite, tá? Por conta de insônia. Tá? Quem já sente, quem treina e já fica com dificuldade de dormir, então é aconselhável nem tomar cafeína, porque vai piorar bastante essa quantidade, essa probabilidade de ficar com insônia, né? Você não vai conseguir dormir. Então tem que tomar muito cuidado ao usar cafeína. O terceiro que eu trouxe é a beta-alanina, né? Ela aumenta a carboxila muscular,
ela faz na verdade a função tampão intramuscular. Para quê? Para diminuir sua fadiga. Você vai conseguir manter mais tempo aquele exercício com uma intensidade maior, né? Tamponando aquela acidose que está criando ali no meio intramuscular, para você conseguir manter aquela contração e aí conseguir fazer o exercício ou numa intensidade maior ou no volume maior, tá? Mas esse efeito não é um efeito agudo, isso aí demora para você manter de acordo com o tempo. Então eu botei mais 3 a 4 semanas para você começar a sentir um efeito, né? Com o uso da beta-alanina. E por fim eu trouxe o nitrato, que está na moda aí, o suco de beterraba, tá? Ele aumenta o óxido nítrico, que vai melhorar a tua circulação, reduzindo o consumo de O2. Então, teoricamente, ele consegue que você mantenha aí sua intensidade de treino por mais tempo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, você teria que tomar 500 ml de suco de beterraba por dia ou 250 gramas de beterraba pura, tá? Hoje em dia já tem farmácia fazendo o nitrato em cápsula, que fica bem mais fácil. Eu tô até experimentando para ver se de fato tem essa melhora mesmo. Ainda não tem nem um mês que eu tô tomando. Tô experimentando isso para ver se melhora aí minha qualidade da minha corrida, se eu consigo manter numa intensidade maior por mais tempo. Não é só prescrever, também tô testando para ver como é que é. Tá? Então é isso, gente. Tem a vitamina D, mas assim, não vou ficar falando porque assim, é muito complicado a gente falar, porque senão as pessoas acham que tem que tomar, né? Eu acho que sempre tem que ter avaliação médica, né? Juntamente com o nutricionista, com o educador físico, fazer esse acompanhamento multidisciplinar para você de fato ter os benefícios, ter uma melhora na sua qualidade de vida e você conseguir mais rápido, não é mais rápido, né? Conseguir com mais consistência seus objetivos. É muito complicado ficar falando da vitamina D, tem bons resultados, na verdade, até agora com o Covid teve associação com vitamina D baixa com quadros mais graves. Quem faz exercício de alta intensidade por muito tempo, principalmente quem faz Ironman, pode não conseguir aumentar a ingesta dos micronutrientes também, então tem que ser avaliado, talvez às vezes seja necessário suplementar um ferro, um cálcio. Tá? Às vezes a gente não consegue suprir essa alimentação, essa demanda energética, essa demanda de micronutrientes. Essa demanda energética também é interessante, porque uma coisa é a gente falar de quem tem o gasto energético precisa de 1.500, 2.000 calorias. Né? Quem faz exercício, o esporte com mais alta intensidade, com a duração maior, às vezes tem uma demanda energética de 3, 4, 5 mil calorias diárias ou até mais, então é difícil você conseguir manter, né, só com alimentação esse aporte energético todo. Então, às vezes se faz necessário realmente usar o suplemento, não só melhora de performance, para complementar a sua alimentação. Você não tem condições de consumir toda sua quantidade energética que você precisa por dia, tá? Eu vi que o pessoal mandou algumas perguntas, vocês têm algumas. Tem que olhar meio de lado, que meu celular tá de lado. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui, ficar melhor. Você toma vitamina D. É importante acompanhar, porque vitamina D alta demais também, nada de menos ou de mais faz bem, né? Então, nem comida. Então a gente tem que acompanhar, não é ficar tomando eternamente, tem que acompanhar os efeitos e o quanto é que tá. Talvez você tenha que... a Nancy botou aqui que não consegue... Tem 67 anos, não consegue comer pouco. Talvez você não está comendo, fracionando bem essa sua alimentação. Talvez se você fracionar, consiga distribuir melhor essa sua alimentação. Botou aqui, fruta doce demais engorda. Na verdade, eu não vejo nenhum alimento como vilão ou como mocinha. Eu vejo
o equilíbrio de tudo, né? Até das besteiras, né? De pizza, de fast food, assim. Ninguém consegue, tem exceções, né? Mas ninguém consegue viver o tempo todo sem comer isso, né? A questão é você ficar o tempo todo sem comer. A questão é a frequência que você faz isso, e isso está de acordo com o teu plano, né? Isso aí não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir, como eu botei lá no início. Para você mudar o hábito, bota aí umas 3 semanas pra você começar a mudar um hábito, né? Começar a ver os benefícios dessa mudança de hábito. E enfim, então com a alimentação é a mesma coisa. Eu não condeno, tá? E nem vanglorio nenhum alimento. Eu acho que é toda questão de equilíbrio mesmo. Sim, consumir proteína logo depois é o melhor momento, né? Bota aí de 20 a 25 gramas de proteína, principalmente de os aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente não produz, de 8 a 10 gramas logo após. A gente aumenta muito a síntese proteica logo no início, depois do exercício. Então você aumenta aí entre 100 a 150 a síntese proteica após. Então, um ótimo momento para você aumentar a sua ingesta no seu fracionamento proteico, você conseguir adequar esse momento de pós-treino com a sua ingesta da sua proteína. É por isso que eu botei o fracionamento. Então, o nutricionista vai te orientar e calcular quanto você precisa para, nesse fracionamento, você colocar exatamente a sua demanda energética. Tanto de proteína quanto de carboidrato, tá? Isso aqui, se você é corredor, então tem que ter uma reserva de glicogênio muscular boa, né? Pra você diminuir a sua fadiga e conseguir manter uma boa performance por mais tempo. Diminuir essa queda de rendimento que acontece normal. Igual a gente vê jogador de futebol, né? Que no primeiro tempo tá voando, no segundo tempo da metade pro final já tá morrendo. Tudo perda de condicionamento, sim, mas muitas vezes também o glicogênio muscular dele já foi embora todo, então não tem mais perna para correr realmente. Enfim, gente, mais alguma pergunta? Passei aqui, eu acho que eu vi todas. Se 3 semanas depois você já conseguiu tomar café sem açúcar, ainda não consegui me evoluir assim, não. Mas eu ainda preciso tomar. Mas é isso, você vai moldando seu paladar. É uma coisa que o pessoal não gosta muito, mas chocolate amargo. Se você começar a comer, você começar a se adaptar àquele paladar do amargo, daqui a pouco você não vai estar conseguindo comer o chocolate normal, né? É a mesma coisa, você realmente vai aos poucos moldando, reformulando seu paladar. Isso aí, dizem que mudança de comportamento 3 semanas, né? Então acho que 3 semanas, se você mantiver aí, você vai conseguindo aos poucos ir moldando o seu paladar, e aí adequando, tendo melhores opções, né, na sua alimentação. Enfim, alguém mais tem mais alguma pergunta? Eu não falei, foi do whey, né? O whey é uma ótima opção. Tá tendo estudo pra caramba, não só com o atleta, não só com as pessoas fisicamente ativas, mas com idosos também, diminuindo a perda muscular normal que acontece com a gente com a idade. Então o whey protein está sendo bastante associado para aumentar esse aporte de proteico que o idoso baixa pra caramba para manutenção de massa muscular, não tirando treino, que o idoso também nunca é tarde para começar, deve fazer um estímulo muscular também para a gente ir aumentando esse tempo de autonomia, diminuindo a progressão da sarcopenia, né, da perda da massa muscular dele. Então o whey eu acho muito interessante, principalmente também para quem trabalha
na rua ou fica muito tempo confinado em algum lugar que não tem acesso à comida, levar um sachêzinho de whey é uma boa alternativa para ir nesse seu fracionamento proteico ao longo do dia. Eu acho bem interessante. Pode tomar todo dia sim. O problema não, porque o whey na verdade são os aminoácidos, né, fragmentados, é a proteína fragmentada. Então seu organismo não tem nem tanto esforço para poder absorver, né? Ele entra, já absorve. Você está fazendo a low carb e suplementando whey e creatina. Sim. Eu, na verdade, eu também assim, eu faço a low carb não por conta não é nem por conta de eu ser contra carboidrato, não. Na verdade, eu acho que eu até precisava mais de carboidrato pelos meus treinos. Só que é por conta da dinâmica da vida mesmo. Isso aí é uma coisa que eu tenho que melhorar. Porque de manhã o que é mais fácil é só bater uns ovos e comer para sair correndo. No almoço, dependendo do lugar que eu esteja, acaba que não tem muita oferta de carboidrato que eu goste. Eu não sou chegada a arroz, enfim. Então acaba que muitas vezes eu como menos carboidrato que eu deveria. Então, isso aí. Falta eu preciso atualizar o meu cardápio com nutricionista de acordo com a minha demanda, porque eu acho que tá meio defasado e isso aí pode até me prejudicar em relação até meu ganho de massa muscular. Não tô dando meu suporte energético necessário para poder fazer a produção muscular, né? Sem energia. E aí pode até acontecer, o que acontece que muita gente que está emagrecendo fazendo dieta muito restritiva, né? Você emagrece, sei lá, perde seu peso na balança. Tem que ver se você está perdendo também massa muscular. Então, o whey entra nesse sentido, é muito interessante, porque você aumenta seu aporte proteico, para você tentar perder mais massa gorda do que massa muscular. Então, por isso que a gente fala que quem está fazendo exercício para emagrecer tem que fazer força, tá? Tem que fazer exercício de força para a gente tentar ao máximo manter massa muscular. Se perder massa muscular, sua taxa metabólica também cai junto e nós não quer que a gente quer, né? Sim, se você treinar, depende da intensidade desse seu treino, né? Essa questão de treinar com low carb depende da sua intensidade. Se for fazer um treino aeróbico realmente, com uma intensidade baixa, beleza. Você consegue manter aí consumindo gordura. Então a via metabólica preferencial é mesmo o metabolismo de gordura. Então você vai conseguir manter essa intensidade aí baixa por mais tempo. Agora, se você aumentar a sua intensidade, não vai ser gordura que você vai estar usando. Vai precisar de carboidrato. E é aí que é o grande problema, que se você começar a treinar com intensidade maior, né, sem um aporte de nutrientes adequado, você acaba fazendo gliconeogênese, então quebra de massa muscular. E aí você pode perder massa muscular achando que está abafando, está emagrecendo, mas está perdendo massa muscular junto. Então tem que ficar bem. Por isso que esse acompanhamento é importante, para você não acabar depletando músculo junto, né? Produzindo carboidrato através da tua massa muscular, né? Porque na verdade, Deus me livre, é que todo mundo não quer, né? É o contrário que todo mundo quer. Então por isso que a atualização do plano é sempre importante, porque você pode estar com aquela sua necessidade energética dos macronutrientes naquele momento. Você conseguiu o teu objetivo, já mudou tua composição corporal, mudou seu treino, mudou tudo. Então você tem que ser revisto e reiniciado dali, porque senão você vai estar aquele objetivo inicial daquele seu plano já foi obtido.
Então agora são os próximos, são os outros objetivos. Então você tem que, como se fosse zerar e vamos partir daqui agora. Então o nosso ponto zero mudou, daqui pra frente são outros objetivos, é outra pessoa, né? É outra composição corporal, mudou tudo. Então por isso que é importante essa regularidade do acompanhamento, a continuidade do acompanhamento. Enfim, gente, acho que é isso. Eu tenho 1 hora aí de live. Não, o aipim é um ótimo carboidrato. Mas comer muito, talvez você esteja exagerando na quantidade. Tem que ver a quantidade. É a mesma coisa que falou, não, só como coisa saudável. Mas tem que ver a quantidade de coisa saudável que você está comendo. O excesso de coisa, mesmo sendo saudável, não é bom. E aí você vai acumular aquela sua gordurinha visceral, aumenta a circunferência abdominal, que é tudo que a gente não quer, que aumenta bastante o teu risco cardiovascular. Acho que é isso, gente. Falei um pouquinho sobre alimentação, suplementação para vocês. Então, para encerrar aqui, eu acho que então cada um cada indivíduo é único, tem um gasto energético individual, um gasto energético de atividade física individual. Então seu plano alimentar, sua rotina de treino tem que ser totalmente individualizado. Então não adianta você fazer a dieta do seu vizinho, do seu amigo, da sua namorada, que seu objetivo não vai ser atingido porque ele não foi programado para você, tá? Em relação à alimentação e também sobre a suplementação, é fundamental ter um acompanhamento. Não adianta você ir lá no Dr. Google, olhar e achar o que é melhor para você. Não vamos menosprezar os anos que a nutricionista ficou estudando para te prescrever ali, né? Ficou estudando 4, 5 anos incessantemente qual a função de cada nutriente, cada micronutriente, cada macronutriente na nossa vida. Então não vai ser um Google, vai ser aumentar os vegetais e os carboidratos que vai fazer você melhorar. Então a gente tem que ir pela ciência e quem estudou para aquilo. Mesma coisa com o educador físico, não adianta a gente ir para pegar a série do seu amigo e não fazer a progressão necessária, ajuste para você, para sua limitação, enfim, alguma facilidade ou dificuldade que você tem em algum determinado movimento. Mesma coisa em relação à sua saúde, em relação à prevenção, uma conduta mais adequada para você não necessariamente vai ser mais adequada para o outro. Então a gente tem que sempre individualizar. A internet facilitou muito a chegar às informações para todo mundo, mas isso a gente olha globalmente, a gente não está olhando o indivíduo. Então a gente tem que olhar individualmente e focar no que é bom pra gente, né? Não necessariamente vai ser bom para os outros. Então esse que é meu recado, individualização sempre, né? E ajuda e acompanhamento são primordiais para essa sua mudança de hábitos e essa consistência, né, nas suas atitudes. Enfim, com certeza vão influenciar totalmente na sua qualidade de vida. Prevenção de doença e promoção de saúde. Boa noite, gente. Quem não conseguiu ver tudo vai ficar salvo no YouTube, tá? Pode me se inscrever lá no meu canal, por favor, tá? E a gente vai sempre ficar ativando essas lives, vou ficar colocando lá, enfim, para facilitar o acesso de vocês, essas informações, tá? Qualquer dúvida é só voltar lá e reassistir, tá? Boa noite, obrigada a todos. Beijo Gabi, beijo Miriam, beijo Lu. Muito bom, obrigada pela participação de vocês. Boa noite.